E aí, pessoal, beleza? Dando continuidade às nossas aulas sobre função quadrática, hoje nós vamos falar sobre o vértice ou as coordenadas do vértice da parábola, tá bom? No vídeo anterior, na aula anterior, espero que você tenha assistido para entender melhor, nós desenhamos esse gráfico. E ao desenhar esse gráfico, eu chamei a atenção a esse cara que não está definido nessa figura, mas que ele é muito importante porque ele mostra até onde o gráfico vem descendo e a partir desse ponto ele começa a subir. E se a parábola tivesse ao contrário, ele iria até um certo ponto, depois desse ponto ele começaria a descer. E conseguir identificar esse ponto é fundamental. E esse cara é chamado de vértice da parábola, beleza? O vértice é composto de dois caras, né? Como todo ponto é composto de um x e um y. O x desse cara é o x do vértice. E o y desse cara é o y do vértice, beleza? Na questão anterior, eu tenho a função x2 menos 4x mais 3. Então eu tenho aqui f de x igual a x2 menos 4x mais 3. Como nós estamos definindo duas fórmulas para isso, o x do vértice é menos b sobre 2a. Nessa expressão aqui, eu tenho nitidamente que o A é 1, o B é menos 4 e o C é 3. Se eu quero o x do vértice, eu quero menos B sobre 2A. Então, eu vou ter o que? Menos 4, parênteses, dividido por 2 vezes 1. Menos por menos dá mais, fica 4. E 2 vezes 1, 2, dá 2. 4 por 2, x do vértice é igual a 2. Beleza? Então, esse cara aqui que a gente estava procurando é 2. Existe uma malíciazinha bem interessante, olha só. 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Por quê? Porque o x do vértice ele também pode ser considerado como a média aritmética entre as raízes, tá bom? Postarei em seguida, não sei se hoje que você está assistindo já tem um vídeo desse no meu canal, a demonstração de que porque a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. E isso justifica porque eu posso fazer 1 mais 3 dividido por 2. Mas é porque esse cara está no meio entre 3 e 1, porque a parábola é simétrica. Um lado e o outro eles são idênticos, beleza? Então aqui tem que ser o ponto médio, o valor médio, na verdade, tá bom? Tranquilo? Ele tem que passar por esse ponto médio, a gente chama isso de eixo de simetria da parábola, mas não precisa se preocupar com isso nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Falei tá bom 72 vezes, né? Desculpa aí. Agora vamos para y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4a. O problema é que nós não temos delta. Não temos delta, mas nós temos como achar. Como é que a gente acha o delta aí? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Delta é igual a 16 menos 12. 16 menos 12. Delta é igual a 4. Beleza? Então aqui, menos 4 vezes 4 vezes 1. Menos 4. 4 vezes 1 é 4. Isso dá menos 1. Então o y do vértice é menos 1. Então o vértice, gente, esse carinha aqui, esse vértice, é um par ordenado formado por 2 e menos 1. Beleza? Eu sou uma pessoa, gente, que eu não sou muito fã de decorar fórmulas, porque eu sou muito esquecido. Só que existem umas fórmulas que não dá para esquecer e eu preciso usar. Nesse caso, basta decorar essa. Por quê, professor? Porque as questões não perguntam da outra, não? Perguntam e perguntam muito. Mas é porque, se eu souber essa, eu acho. Como assim, professor? Olha só. Eu achei que x do vértice é 2, não foi? Se eu quiser achar y do vértice, é só fazer assim, ó. Tu quer achar y do vértice, não quer? É só você calcular a função quando x é o valor que você achou, que é 2. Então, você vai ter 2 ao quadrado
menos 4 vezes 2, mais 3. 2 ao quadrado, 4, menos 8 mais 3. Isso dá exatamente 7 menos 8, menos 1. Beleza? Então não necessita não precisa necessariamente, não necessita necessariamente, muito lindo, né? Mas não precisa necessariamente fixar a fórmula do y do vértice. Beleza? Ajuda? Claro que ajuda, mas não precisa. Agora olha só. Quando eu calculo o y do vértice, eu encontro, na verdade, o valor máximo ou o valor mínimo da função. Se a é maior que zero, se o a for maior que zero, essa cara me dá o valor mínimo. Por quê? Porque se o a é maior que zero, gente, eu tenho o seguinte. Olha o que é que eu tenho se o a for maior que zero. Se o a for maior que zero, ficou bem retinho. Se o a for maior que zero, eu tenho uma parábola voltada para cima, com a concavidade voltada para cima, com a abertura voltada para cima. E se a abertura é voltada para cima, eu tenho esse cara aqui, ó, ponto mínimo. Esse é o ponto de mínimo, ou ponto mínimo, né? Ponto de mínimo. O ponto de mínimo me gera o valor mínimo. Cuidado para não confundir. O ponto é a junção de x do vértice com y do vértice. O valor é só y do vértice. Então, quando a questão disser qual o valor mínimo, y do vértice. Qual o ponto de mínimo, calculo x do vértice e y do vértice. E tem outra pergunta também, que ele diz assim, ó, qual o valor que gera o valor mínimo? Aí ele está falando de x do vértice. Essa minha fala precisa ser voltada quantas vezes forem necessárias para você fixar. Mas eu vou repeti-la. Olha só. Se ele quiser saber quem é o valor mínimo, ele quer saber y do vértice. Se ele quiser saber qual valor torna a função mínima, ele quer saber x do vértice. E se ele quiser saber quem é o ponto mínimo, ele quer saber x do vértice e y do vértice também, tá bom? Quando a é menor que zero é a mesma coisa, só que agora é ponto de máximo. As perguntas são as mesmas, só que agora é ponto de máximo. Por que é ponto de máximo? Porque a parábola está voltada para baixo. A parábola está voltada para baixo. E ela estando voltada para baixo, esse cara com certeza vai ser o ponto de máximo. Então ele vai perguntar, quando é que a função tem valor máximo? Ou melhor, ele vai perguntar qual o valor máximo da função x do vértice. Quando é que a função atinge seu valor máximo? X do vértice. Quem é o ponto máximo? X e y do vértice, porque ponto é a junção dos dois, tá bom? Vamos lá para umas questõezinhas. Nós vamos fazer, no próximo vídeo, nós vamos fazer exemplos práticos, tá bom? Mas aqui, por enquanto, são questões diretas. Determine o valor mínimo, ou valor máximo, ou mínimo das funções. Se ele quer valor máximo ou mínimo, ele quer quem? Y do vértice. Se ele dissesse ponto, eram os dois. E se ele dissesse quem é que torna, ele queria o x do vértice. Eu vou fazer das duas formas, tá bom? A letra A eu vou fazer de um jeito e a letra B eu vou fazer de outro. A letra A eu vou usar a fórmula do y do vértice, que é menos delta. Letra A eu vou fazer assim, ó. Deixa eu trazer ele para cá porque ficou um pouco feio. Isso. Vou fazer aqui, ó. Letra A. Vou usar a fórmula do y do vértice. Y do vértice é menos b. Menos b não. Menos delta. Já ia botar do x, desculpa. Menos delta sobre 4a. Só que eu tenho que calcular delta. Então, delta vai ser o quê? B ao quadrado. B é menos 5. Menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c. Certo? Então, delta aqui é 25. Menos por menos mais. 14 dá 56, né? Isso daria 81. Então, y do vértice vai ser igual a menos 81 sobre 4 vezes 1. Menos 81 sobre 4. Precisa fazer essa conta? Não. Basta eu entender
que 81 por 4, ele é maior, ou menor, na verdade, porque é menos, né? Mas 81 por 4 ele vai ser 20, alguma coisa. Isso é suficiente, só que negativo, né? Tranquilo? Beleza, fiz usando a fórmula. Agora, professor, qual é o outro caminho? O outro caminho é fazer pelo x do vértice, que é a fórmula mais fácil de fixar. Vou fazer de outra cor para não confundir. Ó. X do vértice é menos b sobre 2a. X do vértice é menos b sobre 2a. Então vai ficar ó, menos 2 sobre 2 vezes menos 5. Nesse caso nem é tão vantajoso, mas vamos lá. 2 corta 2, menos com menos dá mais, dá 1 sobre 2. Ou 1 sobre 5. Beleza? Então, ao invés de calcular delta, eu vou fazer o seguinte. Y do vértice igual a f de 1/5. Então, aonde tiver o x, eu vou colocar 1/5. Professor, mas era mais fácil fazer o delta nessa questão. Também acho. Mas a gente está aqui para praticar as formas possíveis de resolver. Aí, eu aconselho que você, depois que assistir o vídeo, tenta fazer a letra A dessa forma que eu estou fazendo a B e a letra B da forma que eu fiz a A, tá bom? Então, aqui vai ficar menos 5 vezes menos 1/5 ao quadrado mais 2 vezes 1/5 menos 1. Isso vai ser o quê? Menos 5. 1/5 ao quadrado é 1 sobre 25. Mais 2/5 menos 1. Isso vai ficar 5 por 25 dá 1, né? Ou dá 5 embaixo e 1 em cima. Fica menos 1/5 mais 2/5 menos 1. Gente, menos 1/5 mais 1/5 dá 1/5, né? Ou menos 1/5 mais 2/5 dá 1/5. 1/5 menos 2, eu posso tirar MMC, eu posso fazer só assim. Ó. Multiplica, diminui. 5, né? Negativo, mais 1, digamos assim. Então, mas tirando o MMC, vamos fazer o MMC, né? Que eu sei que a galera vai ter mais dificuldade de fazer diferente. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 por 5, 1. Vezes 1, 1. 5 por 1, 5. Vezes 1, 5. Isso vai dar igual a y do vértice igual a... Repete o 5. O menos ganha, né? Porque o 5 é maior. 5 menos 1, 4. Menos 4/5. Professor, seria mais fácil da outra forma. Concordo com você. Mas eu preciso mostrar as duas formas para você, tá bom? No próximo vídeo, na próxima aula, postaremos questões contextualizadas sobre o que nós vimos até então, tá bom? Valeu, galera. Grande abraço. Até o próximo vídeo.